Acompanhem comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha que interessante o que diz. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Acompanhe no quadro. Eu quero que você entenda isso. As coisas mais importantes para uma vida cristã saudável é ter a plena consciência de que você é filho de Deus e é amado. Sabe, amado, é muito natural quando você conversa com pessoas e as pessoas dizem assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Há uma diferença de quem se lança e de quem diz que é. Quando eu entendo que sou amado, eu entendo que o propósito do Senhor na minha vida é fazer com que eu descanse nele e confie nele. É engraçado que a criança, quando ela tem o respeito, quando ela tem o amor, quando ela tem o carinho, uma série de coisas que tudo isso se conclui no amor da sua mãe, do seu pai. Quando ela está próximo dos pais, ela não tem medo de nada, ela pode ficar espantada, mas ela tem certeza que o pai ou a mãe vai responder. O texto de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14, ele começa dizendo que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo, ou seja, nada fica de fora. Quando nós imaginamos, olha, eu estou desempregado, eu estou enfermo, eu estou passando por um problema, entenda uma coisa, você é tão amado pelo Senhor, basta você dizer: Senhor, libera porque eu quero, e já está liberado no reino dos céus. Ele faz isso porque você é bonzinho? Não, porque Ele é bom, e Deus se alegra quando nós pedimos. Pedir, dá-se-vos-á. Tem pessoas que falam assim: mas quem sou eu para pedir algo para Deus? Eu sou tão pequeno. Fato, somos pequenos, mas Ele é grande. Sabe, querido, vale a pena lembrar que é algo que Ele já fez, sabe? E continua fazendo, é nos abençoar. A Bíblia diz que todos os dias, preste atenção nisso, todos os dias você é levado à morte. Sabia que hoje foi o dia da sua morte, da minha, da nossa? Amanhã também será o dia da nossa morte. Mas todo dia Deus intervém e diz: hoje não. O diabo, ele sempre vai lançar uma seta, ele sempre vai tentar provocar um acidente, ele sempre vai trazer um vírus, ele sempre vai trazer uma situação, uma guerra, uma coisa que, sabe, pode te tirar, ceifar a tua vida. Mas a Bíblia diz que nada acontece se Ele não permitir. Então, se eu sei que todos nós vamos morrer, se vai chegar o dia que Ele vai me chamar, por que eu vou ficar sofrendo por antecipação? Eu tenho que viver o hoje, aguardando que amanhã será melhor ainda. Sabe, todas essas bênçãos, amados, são provas do seu grande amor por nós. Às vezes nós imaginamos que bênção é algo material, que Deus só nos ama quando Ele nos dá um carro novo, que Deus só nos ama quando Ele nos cura quando estamos doentes. Deus nos ama como nós somos. E se Ele realmente olhasse para mim e olhasse para você com os olhos do ser humano, Ele não nos amaria. Sabe, amada, essa é a grande chave de uma vida vitoriosa. Eu só posso dizer que eu tenho uma vida cristã vitoriosa se eu entendo que eu sou amado pelo Senhor. Após o versículo 3, os versículos 4 ao 14, aqui apresenta uma lista de bênçãos, sabe? E todas essas bênçãos espirituais, Deus tem nos abençoado, e eu quero falar sobre isso, sobre essas 3 primeiras bênçãos que mostram o seu grande amor. Repita comigo. Primeira, escolhido para ser santo. Está muito fraco. Escolhidos para ser santo. Predestinado para ser filho. E recebemos a glória da graça de Deus.
O primeiro está no versículo 4, o segundo está no versículo 5, e o terceiro está no versículo 6, e nós vamos falar a respeito disso. Sabe o que é escolhido para ser santo? E o texto diz: fomos escolhidos nele. Ou seja, eu vou colocar a minha pessoa. Eu e Cristo nos tornamos um. Como assim, pastor? Se eu fui escolhido, eu não fui escolhido para ser um na multidão. Eu fui escolhido para ser um com Ele. Eu estou nele, Ele está comigo e juntos estamos no Pai. Está conseguindo entender? Eu estou sendo muito rápido? Eu quero que você entenda isso. Sabe quando você era do mundo, que você acreditava que se você acendesse uma vela para o seu anjo da guarda, você teria proteção? Muitos talvez nasceu em berço cristão aqui, nunca ouviu falar nisso, mas há uma grande maioria que entendia isso. Então quando eu rezava, quando eu acendia uma vela para o meu anjo da guarda, eu tinha certeza que ele recebeu, e aonde eu ia, tinha um anjo com uma asa enorme, sabe? Me acompanhando. Às vezes nós ouvíamos os pais dizendo: vai com Deus, que o anjo da guarda te acompanhe. A gente dizia amém. Aí você saía na rua todo feliz, porque você imaginava: eu não estou vendo, mas tem um anjo, que é o seu anjo da guarda te acompanhando. Que legal! Mas eu quero dizer que isso é pouco, porque o Salmo 34 diz: os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para te livrar de todo mal. Eu quero te dizer que você não precisa acender vela, mas o amor de Deus é tão grande para contigo, que Ele separou uma legião de anjos para estar do teu lado. Vai em paz, volta em paz, porque o Senhor ainda é contigo. Isso é amor, amado. Esse é o amor de Deus. E agora nós chegamos à mensagem da eleição. Como assim, pastor? Olha o que diz Efésios 1:4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Para de ficar achando que você é pecador demais. Para de ficar achando que você não é santo, que para santificar você tem que orar, jejuar, você tem que ir para o monte, você tem que fazer uma série de coisas. Tudo isso é um pacote, faz parte, mas você é santo porque Ele te escolheu. Santo vem do termo grego kadosh, separado. Você pode até estar no mundo, você pode até ter se decepcionado com a igreja, com o pastor, com alguém, e hoje você está no mundo, mas eu quero te dizer que mesmo no mundo, quando o diabo olha para você, ele vê uma marca diferente: o sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que nós somos predestinados. Sabe, querida, por mais que você tenta correr, por mais que você tenta esfriar, por mais que você tenta dizer não quero mais, Ele vai te cercar, porque Ele te ama. É como uma mãe que o filho diz: eu vou embora, a senhora me entristeceu e nunca mais eu volto aqui. E ele pode ter feito horrores para ela, ela continua orando por esse filho, acreditando que um dia ele volta. Sabe, a questão de termos sido escolhido para ser santo é a escolha de Deus, e essa foi a primeira bênção concedida. A primeira bênção concedida foi você ser filho. O dia que você aceitou Jesus, Ele te reconheceu, você como filho, você o reconheceu como Deus, sim ou não? Naquele momento, Ele separou para você, que você agora é santo nele. Sabe, amado, inúmeras pessoas Ele escolheu, mas saiba que você é um escolhido dentre tantos. Isso, sabe, isso é incrível. Pensar que às vezes tem tantas pessoas melhores do que você. Talvez você se sinta o pior, o inferior na tua família, como acontecia com Manassés, mas foi você que Ele chamou primeiro. Então Deus olhou para mim, Deus olhou para você e viu algo especial em ti. Talvez você fique tentando procurar que negócio é esse que Deus viu. Isso chama-se amor de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E apesar de nós, amado, Ele nos escolheu porque nos ama e nos amou mesmo antes de você existir. Isso é maravilhoso. Letra A: nós somos escolhidos nele. Deus nos escolheu nele, isto é, nos escolheu em Cristo. Você deixou de ser a pessoa que você é, para você ser agora um kadosh, um santo, um separado.
Alguém que o Senhor escolheu e disse: agora você tem uma determinada função. A Bíblia diz que no reino dos céus existem muitos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Cada um deles tem uma função. Antes de Satanás cair, ele era o ungido que regia todo o coral celestial. Ele era aquele que regia todo o coral. Sabe, querido? Lá em Isaías 14, Ezequiel 28 fala a respeito disso. Que ele estava no Éden, em que ele era conhecido como rei de Tiro. Ele tinha o seu reinado. Não existia a Terra como existe hoje, e alguns planetas e algumas galáxias. Era tudo planeta, era tudo galáxia, não sei como que era, mas ele regia o coral celestial diante do rei. Mas um dia ele usurpou ser igual a Deus e ele caiu. Deixa eu te dizer uma coisa. A diferença entre você e o anjo, o arcanjo, o serubim, sabe? A diferença é que você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para um propósito. E sabe qual é o propósito que você foi chamado? Para adorá-lo ao Senhor em espírito e em verdade. Toda vez que você diz assim: olha, eu não quero ir à igreja, eu não quero ir à célula, eu tenho que orar, mas eu não quero. Sabe, Deus não vai ficar emburrado contigo, não vai ficar triste contigo, mas você paralisa a obra que Ele tem na sua vida. Essa obra ela vai retardar um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, não sei. Pastor, e quando eu for ter com Ele, Ele vai me dizer: eu te dei alguns talentos e você enterrou. Mas eu não sou santo, eu não fui escolhido nele, eu não fui separado nele. A mesma coisa que eu digo do filho. A mãe gerou o filho, ambos são gêmeos, mas um partiu para ir muito longe e nunca mais voltou, e o outro continua ao lado da mãe. Isso são escolhas. Deus não vai intrometer na nossa escolha. Ele não vai, sabe, se envolver com isso. Você tem o livre-arbítrio para isso. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que você foi escolhido nele. Ou seja, você é alguém que tem a autoridade do nome dele. E ao invés de você usar essa autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, ao invés de você usar essa autoridade para fazer obras maiores, você está com medo. Você está dizendo que não consegue. Você está dizendo que você não pode. Você está dizendo que você vai fracassar. E ele diz: não use o poder que eu te dei, a escolha que eu fiz em você, para fazer o contrário. Olhe para mim e viva. Todo cristão amado precisa saber que as bênçãos espirituais não lhe vieram porque você era bom ou porque tinha algum mérito. Unicamente você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Não, pastor, comigo foi diferente. Eu estava passando aqui na frente da IAAP. O Vinícius foi lá, falou do amor de Deus para mim. Se eu queria oração, eu entrei e assim começou a minha caminhada. Cada um tem um jeito. É igual a pessoa quando nasce. Antigamente tinha um método que, quando não tinha como fazer o parto, tinha um método chamado FOSP, em que hoje é proibido por conta da criança quando nasce por este método, que são uns ferros que tira pela cabeça. Às vezes acontece da criança ter problema. Outros nascem de cesárea. Outros nasceram dentro de uma banheira. Sabe? A mãe decidiu que o filho nasceria desta forma. Não sei o nome desse parto, mas a criança já nasce nadando. É coisa linda. Mas tem lá no meio dos índios, onde a Índia simplesmente abaixa para ter o filho. Não importa a maneira, importa que essa pessoa agora tem vida. E você tem vida em Cristo Jesus. Ele te escolheu, Ele te amou. Sabe, querida, o fato é que Ele veio a nós porque nos havia escolhido. Efésios 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O versículo 2 diz assim: o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deixa eu dizer uma coisa. Até agora eu estava dizendo que você foi escolhido nele, que o poder que é dele, ele deu para você, a autoridade em nome dele, ele deu para você. Ele diz assim: olha, se você comer ou beber algo mortífero, não te fará mal algum. Deus não pode mentir, porque nele é só verdade, não há mentira. Nele há luz, não há trevas.
E ele disse assim: agora você está em mim, eu estou em você. Mas quando, sabe, o texto diz assim no versículo 2: nos quais costumaram viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Quem que é o príncipe do poder do ar? Satanás. A Bíblia diz que ele está num reino celestial. Quando nós imaginamos um reino celestial, imaginamos que é o céu. Reino não, hostes celestiais. Ele está no nível, amado, acima, que não é céu e não é terra. Pastor, mas o diabo não está assim em casa? Quando eu me converti, eu aprendi um negócio que eu fiquei muitas vezes com medo. E a gente aprende tanta coisa errada. Alguém dizia assim: olha, quando você for falar com Deus, você fala em mente. Porque se você falar, o diabo vai ouvir. E se ele ouvir, ele vai pegar o seu pedido, vai amassar, vai jogar fora, e você não vai conseguir nada. E eu fiquei muito tempo assim. Dependendo do que eu ia falar com Deus, eu falava em pensamento. Falei, ele não pode ouvir. Um dia eu li o texto de Jó, quando o Senhor disse assim, ele falava com Satanás: Satanás, de onde você vem? Ele diz: de passear pela terra e rodear por ela. Rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele não mora na tua casa, ele não está na onde você está, não está no seu trabalho. Ele pode lançar uma seta na pessoa que está do seu lado, mas aonde ele olhar para você, ele não te enxerga, porque você perdeu a identidade desse mundo. Você não é mais você não é mais o Natan, você não é mais a Júlia, você não é mais a Beth, você não é mais a Cida, você não é mais o Alexandre. A Bíblia diz que hoje você tem um nome escrito numa pedra, que naquele dia, Apocalipse diz que você vai saber qual o seu verdadeiro nome. Amado, ninguém consegue mandar um e-mail para alguém, ninguém consegue mandar um WhatsApp para alguém, ninguém consegue mandar nada para alguém se não tiver o endereço, seja ele eletrônico ou não. Agora, quando você abre a sua boca, que tem poder para dar legalidade para o diabo, aí você se encontra aqui na parte 2 do versículo 2: o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Volto a dizer, não seja rebelde com as coisas do Senhor. É como se você fosse um super-herói, tivesse um grande poder, só que você está usando de forma errada, você está usando de maneira incoerente. Pastor, mas isso não pode acontecer? Pode, nós somos seres humanos, infelizmente a gente erra, mas lembre-se de quem você é. Aqui, amado, nós nos deparamos com um ministério profundo e até mesmo assombroso, sabe? E há somente duas explicações para uma afirmação tão estonteante. A primeira é que fomos escolhidos por Deus simplesmente por causa da sua vontade, independente de qualquer coisa que você tenha feito. Se eu fosse Deus, na minha concepção humana de homem, eu não teria me escolhido. De onde eu vim, o que eu fazia, eu servia a demônios. Mas o Senhor não está olhando para isso. Sabe, querido, às vezes nós imaginamos assim: olha, algumas pessoas dizem: não, um dia eu vou para a igreja, mas depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fazer um monte de coisa errada, aí eu vou me converter. A Bíblia diz assim: venha do jeito que você estiver. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Porque nós achamos que temos que mudar para ser aceito pelo Senhor. A única coisa que Deus quer que você mude, só tem uma coisa, que a Bíblia diz que o Senhor exige que você, decreta que você mude: é a sua forma de pensar. Para de pensar que você é rejeitado. Você é o filho amado, escolhido do Pai. É como Deus, amado, como se Ele soubesse de antemão que aqueles que creriam nele, aí então Ele escolheu na eternidade. Pastor, então quer dizer que isso é predestinação? De fato sim. Eu fui predestinado, eu fui escolhido para servir ao Senhor, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Eu fui para a igreja, eu conheci, talvez eu batizei, eu fiz uma série de coisas, mas eu não nasci de novo. Eu não quis o novo nascimento. Hoje eu não estou falando aqui para pessoas que não nasceram de novo, estou falando para pessoas que nasceram de novo. Você é alguém nascido em Cristo Jesus, que foi escolhido nele, mas que muitas vezes está tendo atitude como pessoas que não sabem de quem é filho e não sabem do poder que está sobre a tua vida. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe seja multiplicada. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi escolhido pelo próprio sangue dele. Sabe, foi ele que te escolheu, foi ele que te nomeou. Sabe, querido, eu coloco isso em tudo. Quem me conhece no dia a dia, eu não sou aquela pessoa que, por ser pastor, eu fico falando do evangelho o tempo inteiro, fico pregando o tempo inteiro. Mas eu vivo aquilo que eu prego. Eu posso passar, como todo ser humano, algumas dificuldades, talvez tubiar, né, com medo de alguma coisa, mas daqui a pouco eu lembro, opa, da onde eu saí e aonde eu estou, não foi por minha causa, não foi pela força do meu braço, foi porque Ele escolheu, então Ele sabe o que está fazendo, e eu vou continuar, sabe, nessa pegada, eu vou continuar crendo. Letra B, antes da fundação do mundo Ele te escolheu. O versículo 4 diz que Deus os escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, numa eternidade passada. Antes que Adão fosse criado, antes que o mundo fosse criado, Ele já tinha te escolhido. Como que Ele sabe disso? Deus é onisciente e conhece todas as coisas, amado. Ele te escolheu, sabe? E Ele teve uma visão muito grande. A expressão aqui, antes da fundação do mundo, indica que o universo foi estabelecido pela existência do homem. Hoje nós sabemos que o mundo é mundo a partir da história de Adão. Até então ninguém sabia. Conta-se da história dos dinossauros, né? Eu acredito que foi antes do Éden, porque senão a Bíblia falaria dos dinossauros. Imagina, Adão e Eva lá, né, conversando, de repente aparecia na frente dele o dinossauro Rex. E aí ele falava assim, vamos, corre, porque ele come gente. Não tem sentido. E pelo que a ciência diz, milhões de anos atrás, eu não vou entrar no mérito da questão, eu já preguei sobre isso, quando Satanás cai e é lançado por terra, que a ciência diz que quem matou os dinossauros foi uma explosão chamada Big Bang. Um grande meteoro caiu na terra e matou todos os dinossauros. A Bíblia diz que quando Satanás foi lançado com uma terça parte dos anjos do céu para a terra, foi como um grande meteoro, em que a terra era bela e formosa, se tornou em trevas e tudo ficou vazio. Sabe, amada? Você é escolhido do Senhor. Letra C. Ele te escolheu para ser santo. Deus escolheu para que fôssemos santos, segundo o conceito natural, amado. Santidade, repita comigo, santidade é ausência de pecado. Agora fala bem rápido, santidade é ausência do pecado. A Bíblia diz que Deus escolheu eu e você para ser santo. E o que é santidade? É ausência de pecado. Ah, então quer dizer que eu não posso pecar à vontade? Não, mas o pecado não tem poder na tua vida se você reconhecer quem você é. Está entendendo? Deus escolheu para que nós fôssemos santos. E o conceito, sabe, de ser santo, o conceito natural, quer dizer, santo é ausência de pecado. Sabe, querido, de acordo com tal conceito, alguém é santo se não pecar. Mas isso é absolutamente errado. O nosso conceito é, aquela pessoa é uma santa. Aquele jovem, nossa, como ele é santo. Por que ele é santo? Porque ele não peca, ele não faz nada de errado, tudo que ele faz é certinho, impossível. A Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, ele já pecou, porque nele não habita a verdade. Está entendendo? Agora, pastor, então me explica isso. Se eu sou santo, o Senhor me chamou para ser santo, então quer dizer que eu não tenho pecado? Ele levou sobre si o nosso pecado, o de ontem, o de hoje, de amanhã, aqueles que você vai cometer. Se você não cometer, melhor ainda, porque toda consequência, todo pecado tem uma consequência. Mas se você permanecer nele, e quando você pecar, você confessar quem ele é, você está purificado, santificado, e o kadosh de Deus está sobre a tua vida. Acompanhe no quadro. Santo significa mais que ser separado para Deus. Significa ser diferente, distinto de tudo o que é comum. Somente Deus é diferente, distinto de todas as coisas, portanto Ele é santo. A santidade é sua natureza.
O Senhor não consegue pecar, porque a santidade é a natureza dele. Você está entendendo? A maneira, amado, de Deus nos fazer santo é colocar-se a si mesmo dentro de nós. Quem é que está dentro de você? É o Espírito Santo? Sim ou não? Sabe aqueles dias que você está quase um desviado? Você já passou dias assim? Falando, meu Deus, se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu ia para o inferno. É esse dia que você ouve a voz do Espírito, dizendo o quanto você é amado. Sabe, amado, eu conversei com uma jovem essa semana, e ela está afastada dos caminhos do Senhor, conhecedora. E ela estava dizendo, olha, só Deus sabe como é que eu estava, mas eu resolvi, me deu vontade de fazer um jejum e orar. E eu tive uma experiência com Deus como eu nunca tive antes. Essa experiência, ela se assemelha ao dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tenho que estar caído para o Senhor falar comigo? Não, ainda caído, Ele fala contigo. Porque se você é escolhido, Deus não vai te abandonar da noite para o dia, amado. A maneira de Deus nos fazer santo é colocar a si mesmo dentro de nós, ou seja, a sua natureza santa, porque nós somos escolhidos de Deus a participar dessa naturalidade, sabe? Ser santo para você será uma naturalidade. Pastor, mas eu estou há alguns anos na igreja e eu não consigo ser santo. Sabe quando você se torna santo? Quando você sabe quem você é. Sabe, querido? Talvez você tenha um pai como Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. Talvez a filha dele não sabe nem abrir o Windows, que é o sistema que o deixou rico. Mas por conta disso, ela deixou de ser herdeira? Mas ela começou, isso é só uma suposição. Ela começou a usar droga, estava ali na Cracolândia. Ela deixou de ser filha do Bill Gates? Não. Esse é o nosso problema. A santidade do Senhor é tão imensa, tão grande, que nós queremos nos aproximar dele, por muitas vezes nós nos constrangemos. Mas não se constranja, saiba que você é filho amado. E toda vez que você errar, pode ter certeza que ele vai te conscientizar do seu erro. Porque o dia que você pecar e você não tiver consciência que aquilo é pecado, você não pecou. Como assim, pastor? Uma criança pode pegar uma arma e atirar numa outra criança. Ele não sabe que aquilo é pecado. Ele não tem consciência de pecado. Então ele não pecou. Só peca quem tem consciência do pecado. E quando nós vamos pecar, é natural. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, é errado. Sim ou não? Você pode estar afastado, desviado, como for. Ele vai falar no seu coração, você vai pecar. E infelizmente a consequência do pecado é algo tão grande que às vezes essa voz já não tem tanto peso. Letra D, irrepreensíveis. Olha o que diz Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha o que ele diz. Para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Vou te dar um exemplo dessa irrepreensão. Um amigo seu fez alguma coisa muito grave. Você fala, nossa, olha que a esposa ouvir, ou o marido ver, ou melhor, o pai ou a mãe souber disso, o chicote vai estralar. Porque eu conheço o pai dela, eu conheço o pai dele. A hora que ele souber, eu não quero estar nem perto, porque, sabe, coitado dessa pessoa. E aí chega a hora que o pai ficou sabendo. E aí ele chama a filha ou o filho. Quem está de fora imagina assim, nossa, agora a casa vai cair, porque o homem é bravo. E ele dá um abraço, um beijo na testa e fala, me prometa, não faça mais isso. Eu te amo. Aí você fala, como?
Se fosse minha mãe, tinha pego um porrete, tinha deixado de castigo uma semana, sabe? E esse pai, ele é um... O que ele é? Um irresponsável. Ao invés de ele chicoteá-la, ao invés de ele deixá-la de castigo, sabe? Ao invés de ele deixá-la marcada para poder ir para a escola, ele simplesmente deu um beijo e disse que ama. Amar não corrige ninguém, corrige, porque o constrangimento do amor corrige qualquer pessoa. E quando eu falo que nós somos irrepreensíveis diante de Deus, é porque a Bíblia diz que há um espírito que todos os dias, chamado acusador, ele vai na presença do rei, ele vai falar de você, vai falar mal de você. Você está preocupado que a tua irmã, que a tua amiga, que o teu colega de escola está falando mal de você? Tem alguém que fala mal de você o dia inteiro, o tempo inteiro. Pensa mal de você o tempo inteiro, chamado acusador. Mas quando ele chega diante do Pai, Cristo se levanta do trono e diz: ele já foi lavado no meu sangue, ele é irrepreensível. Está entendendo? Amado, eu não estou aqui pregando para você pecar à vontade. Eu estou dizendo, para de ter medo, porque você tem que saber de quem você é filho. O dia que você souber e ter certeza de quem você é filho, e entender este amor de Deus para a tua vida, o pecado não tem poder mais sobre ti. O versículo 4 diz que somos escolhidos nele para sermos irrepreensíveis, ou seja, sem mácula, sem mancha. Acompanhe no quadro. Mas a grande notícia do seu amor aqui é que de fato somos irrepreensíveis diante de Deus, pois estamos naquele que é perfeito, Cristo, que se tornou nossa justiça e perfeição. Isso mais uma vez mostra a classe da criação a que pertencemos e nos coloca na posição ímpar de podermos nos achegar na presença do Pai como um filho que cumpriu todas as condições para receber tudo o que pede. Sabe por que você pede algo e Deus te dá? Alguém ora e Deus responde? Porque você é filho. Você não precisa pagar promessa, você não precisa pagar penitência. Você sabe a quem pedir, e Ele tem prazer em te dar. Letra E, perante Ele. Acompanhe no quadro, ser santo e sem mácula perante Ele. Perante Ele quer dizer ser santo e sem mácula aos olhos de Deus, de acordo com o seu padrão divino. Isso nos qualifica a permanecer em sua presença e desfrutá-la aos olhos de Deus. Não há nada de errado em você. Isso quer dizer, esse versículo, logo Deus não está zangado com você, pelo contrário, Ele está feliz e satisfeito. Isso significa que você pode ter paz e alegria em viver com o Pai e pode se aproximar sem medo, tendo a certeza de que é aceito e amado, porque aos olhos dele você cumpriu todas as exigências e é perfeito. Tudo isso em Cristo. Eu quero citar um texto bastante conhecido, que é do filho pródigo. O que ele faz? Só tinha ele e o irmão. Ele era o mais novo e o irmão mais velho. Você conhece essa história? O que ele faz? Ele fala: pai, me dê parte da minha herança, que eu quero ir embora. Não quero mais a fazenda. Esse texto, amado, essa história, essa parábola, quem fala foi Jesus. Jesus está se referindo a nós, sabe? O filho pródigo foi, gastou tudo, perdeu tudo. Um dia ele estava com fome, não tinha mais o que comer, ele começou a comer comida de porcos, ração de porco. E ele lembra da casa do pai, ele diz assim: olha, se eu voltar para a casa do meu pai, até os jornaleiros, ou seja, os empregados, né, come melhor do que eu aqui, eu vou voltar para lá. E quando ele volta cismado, achando que o pai iria colocar ele como escravo, que o pai iria surrá-lo, que o pai iria chicoteá-lo, que o pai ia dizer: olha, você gastou tudo, seu endemoniado, agora você vai ser escravo, você vai para o tronco e vai ficar ouvindo o tempo inteiro, lelê, lelê, porque é assim que você merece. Mas não, o pai simplesmente, quando ele chega, faz uma festa, coloca um anel no seu dedo, sapatos nos seus pés, sabe, e diz: tu és amado. Quando ele chega na vila, amado, era natural que uma pessoa que fazia isso teria que ser apedrejado. Agora imagina aquele velho, sabe, ele pega a sua roupa, levanta e sai correndo abraçar o filho, porque se ele não fizesse isso e as pessoas pegassem, poderia matar. Essa era a lei da época. Mas Deus sempre vai quebrar o princípio da lei para mostrar o amor. O pai vestiu o filho de volta, e quando ele faz esse ato em praça pública, ele está dizendo: este é meu filho amado, não importa o que ele fez. Sabe, querida,
Letra F. Já estou terminando. Em amor. Nós seremos santos e sem mácula perante o amor de Deus. Amor aqui se refere ao amor de Deus, que Deus tem para conosco, não o nosso para com Ele. O seu amor não se compara ao amor de Deus, por mais que você ama muito ao Senhor, mas Ele nunca vai se comparar ao amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. A palavra de Deus nos ensina, amado, que o amor de Deus, ele pode parecer semelhante ao amor de uma mãe, mas ele é centena de vezes maior. Hoje, quando se fala de amor, a gente sabe que o amor de mãe é um super amor. Uma mãe, para proteger um filho, ela vira uma leoa. Ela passa fome para o seu filho poder comer, sim ou não? O amor de Deus é superior a isso. Se uma mãe perdoa quando um filho peca com ela, quem diria o Senhor? Então nós estamos aqui hoje para participar da ceia, para confessar o nosso pecado, para dizer: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor me escolheu para ser, separado, sabe? Acompanhe no quadro. A santidade revela na Bíblia, a santidade revelada na Bíblia é absolutamente diferente dos ensinamentos de hoje a respeito da autocorreção e melhora de comportamento. Primeiramente, somos separados para Deus, e então somos continuamente cheios dele, até que toda a mistura em nós seja tragada pela natureza de Deus. Sabe, amado, esta condição de ser separado, de ser santo, de ser consagrado, nós imaginávamos que para você fazer alguma coisa, ou para que Deus te desse alguma coisa, você tinha que se consagrar. Para que eu seja batizado com o Espírito Santo, eu tenho que começar a consagrar, eu tenho que começar a jejuar, ficar um tempo jejuando, sofrendo, aí então eu mereço. Isso é lei. A lei é aquilo que você faz em prol de um merecimento. A graça é: eu não mereço, mas eu quero, e se você quer, receba. Segunda bênção, até agora nós estávamos na primeira. Predestinado para ser filho. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe, querido, a primeira bênção é que fomos escolhidos nele, não foi isso? Desde a fundação do mundo. Mas a segunda é que não apenas fomos escolhidos, mas o fomos para ser filho de Deus. Primeiro você é escolhido, agora você foi escolhido para ser filho. Está entendendo? E foi por isso que ele nos criou. Muito perto, amado, não muito tempo longe, eu acredito que estamos muito perto de um grande fato que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas já morreram esperando esse dia, como os apóstolos, talvez como muitos dos nossos amigos e parentes, mas esse dia vai acontecer. É quando o Senhor vem buscar os teus filhos, e por isso que Ele escolheu eu e você para morar com Ele eternamente. Eu já preguei aqui a respeito do que eu vou falar agora, que Deus sempre deu um jeito de estar no meio do povo. No Éden com Adão, no deserto Ele era a nuvem, Ele era aquele que abriu o mar vermelho. E sabe, e toda a passagem bíblica Deus estava presente de alguma forma. No Novo Testamento Ele vem como Jesus. Aí matam Jesus porque era propósito. Aí Ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Consolador, e Ele hoje está contigo. Deus nunca quis uma casa para Ele morar, Ele quer a minha casa, o meu templo, o meu eu, o meu corpo, porque naquele dia Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente, e seremos felizes para sempre. Isso é o amor de Deus, sabe? Então nós somos predestinados. Acompanhe no quadro. Predestinar significa marcar de antemão. Ele nos elegeu e depois nos marcou de antemão para ser destino, para certo destino. Deus nos predestinou para a filiação por meio de Jesus Cristo. Sabe, amado, Jesus nos escolheu, e o homem é o ponto central do seu propósito eterno. Não são os anjos. A Bíblia diz que nós seremos maiores do que os anjos. Quando eu estava no seminário, logo quando eu comecei a pastorear, eu tinha um professor, pastor Gabriel, que Deus o tenha, ele já está no Senhor.
Ele um dia dando aula de escatologia, ele explicou essa diferença de hoje os anjos são maiores do que nós, mas naquele dia que nós formos, que o Senhor nos ressuscitar ou nos arrebatar, nós seremos maiores do que os anjos. E aí ficou na classe aquele ponto de interrogação. Ele disse assim, é a mesma coisa. Você coloca 2 ovos, um ovo de avestruz, que é grande, e um ovo de galinha. Qual que é maior? Em questão de ovo, de avestruz. Mas o que é mais fácil de se chocar? O ovo da galinha. Então hoje, o ovo da galinha, ele é pequenininho diante de um ovo de avestruz. Porque o ovo de avestruz, segundo dizem, quando você tira da ninhada da mãe, ele fica muito tempo, até porque ele tem uma casca muito grossa, sabe? Até para quebrar ele é muito difícil, ele não choca fácil. Uma vez que tirou de lá, provavelmente esse ovo, ele pode até gorar, mas ele não vai nascer avestruz nenhum. Diferente do ovo da galinha, que também tem essa especificação. Mas ele quis apontar o seguinte: quando esse ovo, esse pintinho, nasce da galinha, e ele cresce, quem que fica maior? O frango ou o ovo do peru, do avestruz? O frango. Sabe por quê? Porque os anjos nunca vai deixar de ser anjo. Eles sempre serão anjos. Mas a Bíblia diz que no dia que o Senhor nos chamar, os anjos é que vai nos servir. Hoje em vida, Deus envia anjos para te servir. Naquele dia, sabe? Ele vai continuar te servindo. E a Bíblia diz que nós seremos maiores, porque nós teremos o nome dele, a cara dele, a marca dele, o jeito dele, sabe? O DNA dele. Nós seremos família celestial. Terceira e última bênção: a graça de Deus nos fez agradáveis a Ele. Aleluia. Então, para concluir, amado, para que nós possamos entender a glória da graça de Deus, nós precisamos ter revelação da nossa filiação. Pastor, como que eu entendo a graça? Quando você entende de quem você é filho. O mundo não entende isso. Um dia alguém olhou para mim e falou: engraçado, né? Você fez macumba, você era pai de santo. Você fez tanta coisa errada, agora você diz que aceitou Jesus. Eu não era pastor ainda. Você diz que aceitou Jesus, você vai para o céu e eu vou para o inferno. Eu disse: sim. Pô, mas não é, eu nunca matei, nunca roubei, nunca matei uma galinha, nunca fiz um despacho na encruzilhada, eu sou bonzinho. Eu falei: isso aí não é, para o Senhor isso não é nada, isso é nossa obrigação, fazer o bem. Agora, a única condição que te faz levar para o céu não é acreditar que Deus está em todo lugar, é acreditar que Ele é o teu Deus, que você está nele e Ele está em você. Isso quer dizer nascer de novo. Sabe, amado, isso é a graça que nós precisamos entender. Quando você tem esse entendimento que você nasceu de novo. Pastor, eu nasci de novo, estou 20 anos na igreja, mas tem irmãozinho que está lá há 2 anos, é muito mais crente do que eu. Ok, amado, ok. Nós deveríamos nos posicionar, porque estamos ficando para trás. Mas mesmo assim, você não deixou de ser filho. Lembra da história do Bill Gates? Mesmo que a filha não sabe mexer no Windows, ela é a herdeira do grande Windows. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. A graça de Deus, amado, nos faz agradáveis a Ele. A Bíblia diz que somos agradáveis no amado. Toda vez que você entra na presença dEle, Ele se alegra. Quantos gostariam aqui de adorar ao Senhor e ver o Senhor alegre contigo? Pastor, como que eu faço? Simplesmente entra na presença dEle, ora, adora, que você vai ver que Ele vai se agradar. Nós desfrutamos do favor e do amor dEle. Acompanhe no quadro, já estou encerrando. A palavra usada por Paulo é a mesma usada em Lucas 1:28, onde o anjo diz que Maria foi muito favorecida. Altamente favorecida e agraciada por carregar o ente santo, ou seja, o Filho de Deus. Também somos favorecidos e agraciados, pois carregamos o Filho de Deus dentro de nós. Maria carregou e foi no seu ventre, o Espírito Santo colocou lá, a semente, e ela gerou Jesus. A Bíblia diz que ela foi favorecida, abençoada, amada pelo Pai. Assim sou eu e você. Jesus, Ele morreu, ressuscitou e desceu sobre nós o teu Espírito, e hoje você carrega Ele aonde você vai. Você acha que Deus vai deixar você morrer antes que a obra dele se conclua? Ah, irmão, não seja inocente.
Pastor, mas eu não quero. O problema é seu. Vai chegar uma hora que você vai querer. E aí o negócio vai ficar estreito. É melhor fazer agora. Sabe, amado? Deus, Ele tem um grande propósito na sua vida. Também somos favorecidos e agraciados, pois carregamos o Filho de Deus dentro de nós. Colossenses 1:27. Este Filho de Deus é que carregamos em nós, é chamado de o amado. Não fazemos ideia do quanto Deus o ama. Ele que é o próprio Deus que sempre existiu. Toda dor, vergonha, humilhação e separação experimentada na cruz foi por aquele que é amado eternamente por Deus. O amado um dia teve que clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de nós, Deus fez o seu Filho pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Mas o amado nos foi enviado justamente para revelar-nos o quanto somos amados de Deus. Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Nós somos os filhos nos quais Ele tem todo o prazer. A coisa mais importante para uma vida cristã saudável é ter a plena consciência de que você é filho de Deus e é amado, altamente favorecido do amado de Deus. Se temos revelação na nossa vida, nos posicionamos, nossos posicionamentos, serão alterados, e o amor de Deus que cura a nossa alma e nos faz ter paz e viver livres, quando você entende quem você é. Sabe, querido, hoje eu me alegro ver o Daniel testemunhando, falando como que Deus foi fiel com ele, maravilhoso. Nós não devemos nos espantar, porque Ele é assim. Deus é assim. Mesmo quando nós não merecemos, Ele nos abençoa. Agora você não tem que ficar nesse conceito: eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, não dá, comigo é diferente. Vai ver que é maldição de família. Ah, falaram que na minha família o povo não tem sorte no amor, todo mundo casa e separa. Contigo é diferente. O que Ele tem para você é algo melhor. Deus, eu já senti a Tua presença, mas hoje eu não sinto mais. Fique em paz. Quando você menos esperar, vai ter uma descarga elétrica no mundo espiritual, e você vai voltar a falar em línguas estranhas, e você vai pular na presença dEle. Ah, mas imagina que Deus vai fazer isso comigo da maneira que eu estou. Eu quero te dizer que Ele tem acesso ao teu coração, Ele tem acesso à tua mente, Ele tem acesso ao teu corpo, e Ele tem acesso principalmente ao teu espírito, porque o teu espírito vivente e o Espírito Santo estão andando juntos. Você é casado com Ele. E por que Ele não me procura até agora? Fique em paz. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje, essa história vai mudar. Você vai começar a ser incomodado. Você vai começar a sentir vontade de orar, de chorar, de adorar, de fazer o que você não fazia. Sabe por quê? Porque Ele vai ativar a sua bateria, que aparentemente está descarregada, mas Ele vai dar um up lá, e você vai ficar, sabe, pulando na presença. Vai sentir a glória dEle. Vai ouvir falar com Ele. Vai ouvir Ele falar contigo, perdão. E só para concluir, um dia eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo em sonho. Porque não querendo me exaltar, amado, eu tenho uma facilidade muito grande de Deus falar comigo. Mas eu queria ter experiência de sonho. Nunca tive essa experiência. E foi uma única vez. Eu estava lendo o texto que o Pai se posicionou quando Jesus batizou nas águas. Em forma corpórea de pombo, Ele manifestou o Espírito e diz: este é o meu Filho amado. Eu estava lendo esse texto, meditando nele, até que esse dia eu fui dormir. E quando foi de madrugada, amado, eu acordei assim meio sonolento. Comecei a orar, mas sabe aquela oração que você começa e não termina porque o sono é demais? E aí eu sonhei que na janela do meu quarto ela se abria e tinha uma pomba branca.
E aquela pomba falava comigo. E eu sabia que aquela pomba era a presença de Deus, a presença corpórea do Senhor como o Espírito Santo. Irmãos, eu nunca tive uma experiência tão grandiosa como essa. Pastor, mas foi melhor, ou mais forte, ou mais poderoso do que quando Deus fala contigo, quando você sente algo de Deus? Sim, algo inexplicável. Eu ouvi a voz do Senhor, eu senti a presença dele em sonho. E eu acordei muito alegre, muito satisfeito. Porque a palavra de Deus diz assim, sabe por que nós não temos? Porque não sabemos pedir. Porque quando você pede, você acha que você está pedindo muita coisa. Você acha que você não tem direito. Você acha que você é inferior. Mas você é amado do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Sandro, vem aqui rapidinho. Você só vai pedir uma música para o Marcos, que eu não sei, aquela que você queria cantar do playback. Eu quero que ele vai pedir a música, Marcos, e você coloca, fique de pé. Se você sabe cantar, tem aquela, Marcos, que pegou ontem, que ela tem a letra, tá? Aí você põe no quadro. Coloque a mão na direção do teu coração. Senhor Jesus, nesta noite eu quero orar pelos teus filhos, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida deles um novo tempo. O tempo de reconhecimento, de saber quem somos nós em Ti. Nós não somos apenas crentes que vai na igreja. Nós somos filho amado do Todo-Poderoso. Nós não somos alguém que simplesmente vai morrer e vai deixar de existir. Nós somos alguém que um dia vai ressuscitar e vai viver na eternidade com o Senhor. Nós não somos alguém que apenas nos arrependemos e mudamos de religião. Nós somos alguém que deixamos a religião de lado para servir aquele que vive e reina para sempre. Meu Pai, em nome de Jesus, tira esse conceito do coração do teu filho, que ele não pode, que ela não pode, que eles são inferiores, que eles não podem pedir, que o pecado deles é maior do que o teu amor. É uma mentira do diabo. Quando nós sabemos que somos filhos amados, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Quando nós temos a convicção de quem nós somos, o diabo não tem poder. Ele só tem poder para você que acha que não é nada e não é ninguém. Ore manashe andaeres. Oh Senhor, o Senhor declarou com a voz que vinha do céu, quando pousou sobre Jesus o Espírito Santo: este é meu filho amado. Logo em seguida ele foi para o deserto, Senhor, e o diabo não falou que ele era amado, porque quando o diabo sabe que você sabe o quanto você é amado, todo o poder dele é neutralizado. Senhor, então que os teus filhos, a partir de hoje, quando vir qualquer seta na tua mente, nos teus negócios, na tua família, em questão de saúde, eles vão repetir: eu sou filho amado, portanto Satanás, nem enfermidade, nem maldição alguma, nem crise alguma tem poder sobre a minha vida. Eu quero declarar sobre a tua vida que a paz é uma promessa. A promessa de Deus sobre a tua vida, ela é notável.